né? Fernanda, ela está à frente do ambulatório de alto risco do HC, e está à frente também do ambulatório de trombofilia na gestação. Então, seja muito bem-vinda, Fê. Desculpa se eu falei alguma coisa errada. Ela também é instrutora do curso de mortalidade materna, né? E a gente esteve junto em São José dos Campos, faz pouco tempo. Muito bom, obrigada aí pelo convite. Deixa eu só ver aqui se eu tô. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo? Tá bom, beleza. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e eu queria perguntar para vocês, organizadores, quanto tempo eu tenho, porque senão eu fico falando até amanhã. O tempo que você fica falando, a gente fica ouvindo, Fê, mas você tem aí Não, por volta de 1 hora, tá bom? então tá ótimo. 45 minutos, 1 hora, mais ou Eu menos. preparei uma aula mais ou menos desse tamanho mesmo, que é falar um pouquinho sobre tudo, aí dar um overview, tá? Então, eu, na verdade, sou, então, realmente coordenadora do ambulatório da obstetrícia aqui do Hospital das Clínicas, sou assistente do grupo tanto de trombose quanto de hipertensão na gestação e agora mestre e doutora pela USP. Como conflito de interesse, algumas aulas patrocinadas pela Sanofi, participação em congresso pela Sanofi e pela EMS, mas, assim, em hipótese alguma, muda o conteúdo do que eu apresento aqui nessa aula. Então, o que é trombofilia? Trombofilia é toda alteração hereditária ou adquirida do sistema hemostático que aumenta o risco de trombose. A gestação, por si só, é um estado protrombótico, né? Ela funciona como se fosse uma trombofilia, aumentando o risco de uma mulher trombosar em 5 vezes. Então, assim, você tem 5 eventos para cada 10 mil mulheres, só por ser mulher. Se essa paciente toma a pílula, esse número aumenta para 9 para cada 100 mil, 10 mil. Se essa paciente está gestante, 25 para cada 10 mil. E se essa paciente está no puerpério, 300 para cada 10 mil. E por que isso acontece? Porque ao longo da gestação, dos 3 trimestres da gestação e no puerpério, principalmente, essa paciente vai tendo alteração dos seus fatores de coagulação. Aumento dos fatores de coagulação 2, 7, 8, 10 e fibrinogênio, diminuição da atividade da proteína S, aumento da resistência à proteína C ativada, aumento dos fatores de inibidores da fibrinólise e aumento progressivo do dedímero, mostrando que essa paciente tem um constante remodelamento em coágulos. Tá? E por que tudo isso acontece? Isso foi uma evolução, né? Isso foi uma alteração evolutiva dos mamíferos para que no quarto período, assim que saísse a placenta, essa paciente não morresse de hemorragia. Então, é isso que a gente tem. Então, se essa paciente ainda ela tem uma das trombofilias hereditárias ou adquiridas, ela vai aumentar o seu risco de trombose na gestação. E quais são as principais trombofilias conhecidas, tá? Entre as congênitas, a gente tem a mutação Q506 do fator 5 de Leiden, fazendo com que o fator 5, que é o fator da via final comum do coágulo, se torne resistente à proteína C ativada, né? A proteína C, então, que é ativada pela proteína S, elas controlam aí a ativação do fator 5 para a via final da cascata de coagulação. Então, a mutação do 5 é um fator 5 que não responde, então, ao sistema fibrinolítico. Nós temos a mutação da protrombina, né, fazendo com que a protrombina, que é o fator 2, que de protrombina transforma em trombina, que é a via final, a última proteína da cascata de coagulação provocada, desvie para a formação de coágulo em até 100 vezes, sendo um pouco refratária à ação da antitrombina, que regula esse passo. Essa também é uma mutação descrita, a G20.210A, no gene que codifica aí o fator 2 da coagulação.
As outras trombofilias são múltiplas mutações autossômicas recessivas, tanto gerando deficiência da proteína C, quanto gerando a deficiência da proteína S, quanto a deficiência da antitrombina. Para essas 3 proteínas do sistema fibrinolítico da coagulação, você não tem uma mutação específica mapeada, que nem o fator 5 e a protrombina, são múltiplas autossômicas recessivas com penetrância diferente, fazendo com que essas proteínas não ajam corretamente no controle da cascata de coagulação. E, por último, a gente tem a hiperhomocisteinemia. A hiperhomocisteinemia, na verdade, o acúmulo da homocisteína, eu vou tornar a falar disso um pouquinho mais para frente. A homocisteína é um produto intermediário da conversão de bases púricas, cisteína e metionina em cisteína. Então, assim, metionina vira cisteína, cisteína vira metionina. Essa reação de conversão de bases púricas, ela tem um produto intermediário, que é a homocisteína. Você tem uma enzima, que é a metileno tetraído folato redutase, que catalisa essa reação, assim como você tem vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, várias outras substâncias. Então, tanto a mutação dessa enzima metileno, quanto deficiências, por exemplo, de ácido fólico, podem gerar uma hiperhomocisteinemia. Assim, a hiperhomocisteinemia aparece aí tanto em trombofilias congênitas como adquiridas. E, sem sombra de dúvida, a trombofilia mais grave, tanto para eventos adversos obstétricos quanto para trombose, é a síndrome antifosfolípide. Síndrome antifosfolípide, existe uma lista imensa de anticorpos antifosfolípide, né? Sendo que os principais anticorpos antifosfolípides, anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína 1, anticoagulante lúpico, também a antianexina 5, a antiprotrombina e outros tantos anticorpos antifosfolípide, como antifosfatidil-inositol, antifosfatidil-serina e assim por diante. Mas, desde 2002, depois ratificado em 2006, e mesmo nos novos critérios que eu vou mostrar, eu até mandei uma publicação, porque finalmente, há 2 meses atrás, saíram os novos critérios de SAF, mas em todos eles, os anticorpos antifosfolípides não mudam, os que fazem diferença para o nosso diagnóstico. Todos os outros podem... os que não mudam, anticardiolipina, IgG, IgM, anti-beta-2-glicoproteína 1 e anticoagulante lúpico. Todos os outros fazem parte de um profile autoimune da paciente, mas não fazem o diagnóstico, né? Então, até 2006, o critério diagnóstico estabelecido em 2002, modificado em 2006, que era o que a gente tinha vigente até o comecinho desse ano, estabelecia que a paciente, na presença de uma trombose vascular arterial ou venosa, ou uma história de morbi-letalidade obstétrica, era pesquisada para os critérios laboratoriais, que são os 3 anticorpos antifosfolípides que eu falei, anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. E na presença, então, de um evento clínico associado à prevalência de pelo menos um dos anticorpos, faria o diagnóstico de SAF. Entre os critérios diagnósticos obstétricos, uma ou mais mortes inexplicadas de fetos normais até 10 semanas, acima de 10 semanas, um ou mais partos prematuros de neonato morfologicamente normais antes das 34 semanas devido à pré-eclâmpsia associado à insuficiência placentária, 3 ou mais abortos consecutivos abaixo de 10 semanas. E os níveis aí dos títulos dos anticoagulantes lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2, sabendo que eles têm que ser prevalentes em intervalo superior a 12 semanas. Desde 2006, tiveram todos esses consensos, Galveston, Texas, Rio de Janeiro, Istambul, Manchester, e o ano passado, onde a coisa em Córdoba ficou mais discutida para que realmente a gente mudasse, ampliasse os critérios diagnósticos de SAF. Não no quesito dos anticorpos, mas no quesito das manifestações clínicas que nos fariam pesquisar. Então, eu mandei essa publicação aí para vocês, né? Espero que vocês consigam publicar. Foi agora, então, de 2023, tá? E aí, o que a gente fala, né? O que eles falam?
Dá uma ampliadinha, tá, gente? Então, é assim, você tem que ter um critério clínico, e no critério clínico eles ampliaram, tá? Então, a doença macrovascular, né? Trombose venosa ou arterial, né? Trombose venosa e macroarterial, trombose arterial. Se a paciente tem, vamos dizer assim, que ela tem outros fatores de risco para ter aquela trombose, como doença cardiovascular, etc. e tal. Então, aí ela pontua 1 na trombose venosa e pontua 2 na trombose arterial. Se a paciente não tem o alto risco, aí por si só ela pontua 3 e pontua 4. Doença microvascular, suspeita de livedo racemosa, vasculopatia liveloide, nefropatia aguda com anticorpo presente, então, pontua 2. Na presença de vasculopatia liveloide, doença, veja, todos esses critérios, pontua 5. Na obstetrícia, os critérios obstétricos mudaram um tiquinho, tá? Então, a paciente com 3 óbitos, 3 perdas fetais recorrentes, ou uma perda entre 10 e 16 semanas, ou entre 16 e 33, na ausência de pré-eclâmpsias, mas com insuficiência placentária. Isso daqui é uma das mudanças. E na paciente só com sinais clínicos de pré-eclâmpsia grave. Tá? Então, pré-eclâmpsia grave pontua 3 por si só, pré-eclâmpsia grave com insuficiência placentária pontua 4. Tá? Doença cardíaca valvar, então vegetação valvar ou espessamento valvar, espessamento pontua 2, vegetação pontua 4. Trombocitopenia pontua 2. Bom, nos exames anticorpos também vai se dando uma diferença na gravidade, só anticoagulante lúpico uma vez positivo, pontua 1, anticorpo anticoagulante lúpico persistentemente positivo, pontua 5. Da mesma maneira para as anti-beta 2 e para as anticardiolipinas. E o que muda nisso? Muda porque a gente tinha aquela angústia, tem tudo para ser SAF, não preencheu o critério. Então, com isso, tem outras manifestações clínicas que estão na descrição da SAF, mas nunca entraram nos critérios. Então, essa tabela que vocês viram, então, a paciente tem que ter pontuar 3 nos critérios clínicos, pelo menos, tá? E 3 nos critérios laboratoriais, pelo menos, tá? Assim a gente vai fazer o diagnóstico de SAF. E por que eles ampliaram, depois eu convido vocês a lerem o artigo, eles ampliaram para as graduações com score de gravidade, porque também isso está fazendo diferença. O paciente tem doenças, tem manifestações da SAF que são pior. Né? Então, por isso que a lógica de algumas doenças aí pontuar em 5 ou pontuar em 3, enfim. Então, na ideia da gente fazer e começar a olhar essa paciente com manifestações da SAF como uma paciente que tenha gravidade diferente. Mas veja, em nenhum momento a sociedade fala para não ter critérios clínicos para pesquisar, então tem que ter critérios clínicos para pesquisar. A maior bobagem que a gente tem em obstetrícia é o povo sair fazendo pesquisa de anticorpos antifosfolípidos sem história clínica. É um desserviço que vocês fazem para as pacientes. E não mudar os anticorpos do profile. Não é antifosfatidilcerina, não é antifosfatidilinositol, não é nada dessas bobagens. O que faz diferença é anticoagulante lúpico, anticardiolipina, principalmente as IgGs, e anti-beta-2 glicoproteína 1, principalmente a IgG. Então, fiquem com isso, pelo amor. Por mais que a gente tenha ampliado, a sociedade tenha ampliado o critério, não. Ninguém mudou o conceito. O conceito são esses 3 anticorpos que fazem a diferença e tem que ter um motivo clínico para você pensar em SAF. Não é porque você vai dar anticoagulante, você vai dar pílula, não é porque você vai fazer tratamento de reprodução assistida, não é porque a paciente vai engravidar que vai sair fazendo pesquisa de anticorpo antifosfolípide. Bom, eu perdi bastante tempo com isso, porque eu acho que metade da aula se baseia nisso. Então, assim,
Como é que a gente faz o diagnóstico das outras trombofilias? A gente faz a pesquisa gênica, né, da mutação do fator 5 e do fator 2, né, da protrombina, tá? E a gente faz dosagem funcional. Como são múltiplas mutações, tanto a deficiência de proteína S, C e antitrombina, a gente vai fazer dosagens funcionais. Né? E quando abaixo de 55 a gente tem a deficiência de proteína S, abaixo de 64% a gente tem deficiência de proteína C e abaixo de 79% a deficiência de antitrombina. Já a dosagem, o que a gente pesquisa não é a mutação da metileno, e sim a dosagem da homocisteína e a hiperhomocisteinemia, quando acima de 12 a gente tem aí o diagnóstico. Lembrar, minha gente, que na gestação, episódio agudo de trombose, tratamento anticoagulante, esquece as dosagens funcionais, não está na hora de fazer essa pesquisa, tá? Tudo isso, hepatopatia, tudo isso interfere com a dosagem funcional, tá? Então, outro erro que a gente vê, a paciente chega grávida, tem uma história até que sei lá, teve trombose, né? Ninguém pesquisou. Está na hora de pesquisar proteína S? Não. Tá? A proteína S pode chegar a 25% no terceiro trimestre e ser normal. Tá? Então, tenham isso também em mente. Hiperhomocisteinemia. Como eu disse, você pode tanto ser a mutação da metileno quanto a deficiência de ácido fólico causando uma deficiência adquirida. A hiperhomocisteínemia é corrigida com suplementação de ácido fólico. A mutação da metileno é altamente prevalente na população, em até 16% da população em homozigose, em até 40% em heterozigose. Isso trabalhos internacionais. Um trabalho que tem aqui no Brasil, já antigo, chama-se Estudo BRATROS, foi feito em parceria Fleury, Ribeirão, Unesp, e dosaram em 800 pacientes não gestantes na população em geral. A mutação C677T, que é a mais frequente em heterozigose, nesse nosso estudo nacional, estava presente em 49%, gente, é cara ou coroa, tá? Não tem sentido ficar pesquisando mutação da metileno, tá? Pesquisem hiperhomocisteinemia, né? E ainda, nem todos os portadores da mutação vão ter hiperhomocisteinemia. Deve-se pesquisar a dosagem de homocisteína e, assim, as associações das mutações da metileno com alteração de evolução de quadro clínico obstétrico não é comprovada em mulheres com homocisteína normal. Então, outra mensagem da minha aula, não pesquisar mutações da metileno tetraído folato redutase. É sabido e notório que as trombofilias dão trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, que nada mais é a manifestação clínica da mesma doença. Existem trombofilias mais trombogênicas, né? Sem sombra de dúvida, você vai ter aí a deficiência de antitrombina é super trombogênica, mas por sorte ela é muito rara. A gente tem um conceito que a associação de trombofilias também pode ser pior. As homozigoses podem ser pior, tá? Então esses são conceitos que a gente tem que ter quando a gente maneja as trombofilias. A gente também tem que ter um conceito que aquela pessoa que tem a mutação e tem história familiar de tromboembolismo venoso, ela pode aumentar esse risco de tromboembolismo em até 4 vezes. E se ela já teve uma história pessoal de tromboembolismo, em até 10 vezes. Em relação aos eventos adversos obstétricos, aí começa toda a nossa confusão, tá? Trombofilias, tanto hereditárias quanto SAF, né, se atribui aos eventos adversos obstétricos, desde o aborto de repetição, óbito intraútero, insuficiência placentária, descolamento de placenta e formas graves de pré-eclâmpsia. Então, assim, até 2005, os estudos caso-controle correlacionavam, porque a gente via em estudos retrospectivos que realmente aumentavam o risco, era mais prevalente, vamos dizer assim. Após 2006, começaram a se ter cortes prospectivas, mas com N não tão grande, que mostrava que risco relativo era aumentado, mas sem um significado realmente clínico de aumentar o risco absoluto, principalmente nas hereditárias,
tá? E isso gera uma dúvida. Então, vamos especificar cada um dos eventos? Então, assim, aborto recorrente. Aqui eu acho que é um dos nossos únicos momentos em que a gente tem já certeza, evidência clínica constituída. Tá? Em 2012 se propôs um estudo, a LIFE-2, que eu vou mostrar, tá? Mas, assim, essa meta-análise já nos tinha dado uma pista, tá? Que em 483 pacientes, quando a gente levava em consideração trombofilias hereditárias, a história de perda fetal F acima de 10 ou aborto recorrente não tinha diferença todas as pacientes com trombofilia, não tinha diferença em resultado de bebê em casa, tratar ou não tratar com enoxaparina. Mas era uma meta-análise, então com uma evidência não tão boa. Existia um estudo correndo em paralelo que se chamava a LIFE-2, tá? Então, as progressões do ALIFE-2 foi proposto em 2012, tá? Em 2022, era para ter um N gigantesco, era para ter um N, era um estudo multicêntrico que era para, até em 2016, ter um N de pelo menos 900 pacientes. 2022, eles mostraram aqui um resultado parcial que eles só conseguiram recrutar 275 pacientes em 10 anos, tá? E o que os resultados parciais iam mostrando? Que a despeito do fator 5 de Leiden, da mutação do fator 5 de Leiden ser mais prevalente, assim como a turatrombina, como deficiência de proteína S, né, em estudo do caso controle de meta-análise, tratar ou não tratar não aumentou a taxa de sucesso. Era necessário tratar 7 mulheres para encontrar uma positiva. E o tratamento tem um custo, né, e ele tem riscos, tá? Então, era isso que eles vinham publicando. Finalmente, esse ano é o ano das publicações, gente. Finalmente, agora, em abril de 2023, tá? O ALIFE-2 saiu realmente com todos os resultados, tá? Então, 40 centros, agosto de 2012 até janeiro de 2021, eram elegíveis, consideradas gestantes com história de aborto habitual e com diagnóstico de trombofilia hereditária, convidadas ao estudos inclusos até 7 semanas de gestação. Olha o tamanho da loucura. Para 10.625 pacientes, tá? Só conseguiram, depois de aplicar o TCLE, ou convidar para o estudo, ou explicar minimamente o estudo, 428. E que concordaram em participar realmente do estudo sem tomar a enoxaparina foram 326. Mas foi o número que ampliou do ano passado de 275 para esse ano 326, foi o suficiente para mostrar que tratar as pacientes com enoxaparina com trombofilia hereditária ou cuidados pré-natal, né? Dispensar o cuidado, o amor lá, tem um nome de uma publicação, né, Favorete? Me lembra lá, Takes Love Care, enfim, é um negócio muito antigo que a gente fala que se você não fizer nada, se você só fizer assistência pré-natal bem feita, em 10 anos essa paciente vai dar à luz. Carinho, tá? É isso. Isso, carinho, tá? Então, veja, para aborto, gente, esqueçam. Para aborto é para pesquisar SAF. Esquece trombofilia hereditária. Parem de gastar dinheiro. Parem de fazer isso. Agora, graças a Deus, a gente tem a evidência. Esse estudo é lindo, super bem desenhado, evidência 1A científica. Então, assim, evidência científica 1A não dá para sobrepor a, mas no meu consultório eu tive um caso, tá? Que no meu consultório eu tive em casa é evidência D, tá certo? Então, por favor, essa é a minha outra mensagem da aula. E aí, vamos lá, formas graves de pré-eclâmpsia, tá? Esse estudo é antigo, né? É um estudo de Robertson de 2012, é um citado no CHEST e tal, que a gente já tinha, né? Aí, ó, que para pré-eclâmpsia, isso era uma meta-análise, já está ultrapassado isso, né? A trombofilia hereditária, ó, todos os riscos relativos aí passam pelo intervalo 1, tá? Então, assim, mas era uma casuística menor, não era tão grande, eram mais ou menos, eu acho que era uma meta-análise com 3.000 pacientes.
Aí vem esse cara, eu odeio esse cara, esse Mark Rodger, ele é estaticista, entendeu? Aí o sujeito prova com matemática e destrói todas as nossas esperanças, porque médico é assim, médico acha que vai achar um negócio, que vai dar um remédio, que vai ficar tudo bem. Aí vem o sujeito e prova por A mais B na matemática que é tudo mentira, tá? Então, ele provou, 10 estudos, 21 mil mulheres, 6 estudos, 14 mil mulheres, não tem associação com o fator 5 de Leiden, a pré-eclâmpsia, e não tem associação com protrombina mutante, tá? Tratar ou não tratar, não muda. Quem previne pré-eclâmpsia não é enoxaparina, gente. Quem previne pré-eclâmpsia, não. Quem joga pré-eclâmpsia para mais para frente é a aspirina em baixas doses, antes das 16 semanas, tá? Bom, esse é meu mestrado, tá? Só para vocês desmistificarem, o meu mestrado também acabou com os meus sonhos, tá? Então, eu peguei 127 pacientes com pré-eclâmpsia grave, de 2009 a outubro de 2014. Na verdade, elas foram manejadas, chegaram grávidas, já com o quadro de pré-eclâmpsia instalado. A gente excluiu todo mundo que tomou heparina, AS, não estava no estudo. E aí, eu parei depois, pesquisei trombofilia no período pós-natal, tá? Tinha realmente uma associação de trombofilia presente muito alta nessas pacientes, tá? Só que, comparando as 30 que tinham trombofilia com as 97 que não tinha diferença em óbito fetal intraútero, óbito neonatal, parto com 28, menor que 28 semanas, feto PIG, tá? Nada, não tem resultado de... É igual, só ter pré-eclâmpsia já é ruim. Ter ou não ter a trombofilia não piorou. E aí, o que deu um pouquinho a mais, como todo mundo sabe que aqui no nosso serviço a gente faz protocolo por observado, a gente já fazia nessa época, agora também estão tentando levar um pouquinho mais adiante a COG e SSHP, nós já fazíamos isso desde sempre, então como a gente fazia uma conduta mais expectante, o que eu percebi é que as alterações laboratoriais da pré-eclâmpsia associadamente era mais, era mais prevalente nas com trombofilia, então tinha uma significância estatística. Então, talvez essa paciente seja mais inflamada e vai fazer uma alteração laboratorial mais. Essa foi uma das conclusões do meu estudo, tá? Evento adverso obstétrico, né? Descolamento prematuro de placenta. De novo, ó. Olha os intervalos de confiança, gente, 0,41 a 171. Isso daqui não tem significado, tá? Já era estudo já era observacional, estudos de meta-análise. Isso daqui é um trabalho de 2012, minha gente, tá? Aí vem o sujeito de novo lá, o tal do Marques Rodger, e fala do mesmo jeito, ele prova do mesmo jeito, tá? Destrói as notas. Então, DPP, não, você pode até ter mais pacientes com trombofilia, mas assim, o risco relativo, ele não é maior, ele passa por 1 no intervalo de confiança. Óbito fetal intraútero, a gente tinha um pouco mais, como tem... os trabalhos são com casuística menor. Esse estudo de 2012, né, do Robertson, ele deixava a gente acreditando que talvez, sim, a gente tivesse perda fetal tardia mais implicação das trombofilias hereditárias. Veja, eu não estou falando de SAF, tá, minha gente? SAF é SAF eu já mostrei, tá? Então, nas perdas fetais, né, mais tardias, aí esse estudo do Rodger, ele também ele leva em consideração que, olha, para fator 5 de Leiden talvez tenha algum espaço, mas não para protombina mutante. Então, perda fetal tardia ainda é um imbróglio, a gente não tem uma evidência tão construída, e eu estou falando isso porque eu vou depois justificar o nosso protocolo de pesquisa de trombofilias aqui. Esse é um trabalho nosso. Perda fetal tardia de repetição, tá? 55%, em 20 casos, 55% tinham trombofilias, né? Proteína S, mutação do heterozigose para protombina e síndrome antifosfolípide. Óbvio, síndrome antifosfolípide a gente tem que pesquisar, mas não era desconsiderável, não tem muito significado estatístico, mas é um trabalho descritivo que nós fizemos que chama a atenção da gente do óbito tardio e o óbito de repetição, né? Que isso ainda é uma coisa que ainda as evidências construídas a esse respeito ainda não são tão
tão boas, né? Agora, aqui é terra de ninguém. Em ciência placentária, primeiro é definir o que é crescimento de ciência placentária. É óligo. Vocês viram que agora o SAF botou tudo isso aí como ciência placentária. Óligo, eu não trouxe o recorte do que eles chamam de ciência placentária, mas eles puseram tudo isso. Tá? Alteração de Doppler, oligano, restrito grave, alterações placentárias em lesões vasculotrombóticas. Mas é que, assim, cada guideline descreve a ciência placentária de um jeito. Esse é o nosso grande problema na hora que a gente vai fazer estudos retrospectivos e tudo mais. Então, para restrição de crescimento, esse trabalho do Rodker, ele não estuda tanto, a não ser os fator 5 e fator 2, tá? Agora, o Mark Rodker, ele mostra que também não é confiável para quando a gente estuda só restrição de crescimento, tá? Mas as outras coisas não são tão bem estudadas. Bom, como é que nós estamos hoje? Depois que eu fiz esse paralelo de todas as doenças, só para dar números e vocês acreditarem no que eu estou falando, né? Não é só porque o chest é ruim, não manda pesquisar trombofilias hereditárias, não é? É porque, gente, já tem evidência, tá? Então, o que os guidelines dizem? Trombofilias hereditárias, eu vou pesquisar com toda a certeza do mundo na paciente com história pessoal de tromboembolismo venoso, sem fator precipitante, e na paciente com história familiar de tromboembolismo venoso em parentes abaixo de 50 anos. Não vou pesquisar no aborto de repetição, no descolamento prematuro de placenta, perda fetal de repetição, restrição de crescimento. É isso que fala o ACOG, tá? Aqui a evidência é 2C, enquanto ali no sim a evidência é 1A, aqui a evidência é 2C por causa daquilo que eu estava colocando para vocês. Algumas das perdas tardias e de repetição tardias a gente não tem a evidência tão bem construída. O que o CHEST fala, o CHEST era, então, uma particularidade, o último CHEST é de 2012, era para ter tido um CHEST em 2016, tá? Só que daí, os caras em 2016 são os mesmos do Alife, eles tinham prometido o resultado do Alife, como eles não entregaram o Alife, eles não publicaram mais o CHEST, o mesmo grupo. Só que daí, em 2018, esse mesmo grupo, essa publicação aí, que é o ASH, né, a Associação Americana de Hematologistas, que é o mesmo grupo do CHEST e que é o mesmo pessoal que estava pesquisando a Life, tá? Então, o que eles falam? Mesma coisa lá do ACOG, vou pesquisar na paciente, só que daí, como não é uma publicação só de trombofilia hereditária, ele vai falar que, assim, ó, paciente com história pessoal de TEV sem fator predisponente, eu vou pesquisar SAF e trombofilias hereditárias. Na paciente com história familiar de TEV, eu vou pesquisar trombofilias hereditárias, nível 1A de evidência. Aborto de repetição, eles falavam 1B de evidência porque não tinha saído a Life 2. Agora a gente pode trocar para 1A, tá? Essa publicação aqui está atrasada. Então, aborto de repetição, só SAF, tá? Nas perdas tardias, pesquisar SAF, vocês viram que ampliou, inclusive, o critério, né? Pré-eclâmpsia grave, ele já manda pesquisar SAF, que não era bem estrito isso, tá? E não pesquisar as trombofilias hereditárias, com nível 2C de evidência. Gente, olha que loucura. Embora eu mostrei para vocês o critério diagnóstico do SAF como tá, mas olha o que a ACOG fala, porque vocês têm que lembrar que o ACOG, esses boletins, eles fazem assim, ó, medicina baseada em custo, na lógica do que é a realidade da população deles, tá? Então, não é que assim, a ACOG é um decreto-lei. Não. A ACOG dita condutas clínicas para a população americana, baseado em estudo, custo e efetividade. E é isso que a gente tem que ter na cabeça, tá? É isso que eu falo, por exemplo, de hipertensão. Tem umas coisas que faz sentido para o ISSHP lá na Holanda, não faz sentido aqui para a gente, mas vamos lá. Isso é outra aula. Então, o que o ACOG manda fazer na síndrome antifosfolípide? Ele fala que 5 a 12% das pacientes com síndrome de fosfolípide tem risco de abrir o quadro de trombose na gestação. E 25% de recorrência nas portadoras não tratadas. Já os eventos adversos obstétricos, ele fala que perda fetal, aborto de repetição tem relação, mas que estudos que definam melhor o que é pré-eclâmpsia, ciência placentária,
que é o desafio, é o to-do para fazer. Nessa publicação que eu mandei dos novos critérios de SAF, eles deixam isso como trabalhos futuros para a gente melhorar a evidência, tá? Então, baseado no que tem hoje, eles falam assim, ó, testa SAF na trombose arterial e venosa, na perda fetal, no aborto de repetição, e não testa na pré-eclâmpsia, na DPP, na restrição. Mas não é o que não é o que o critério diagnóstico de SAF diz, tá? Só trouxe aqui para vocês entenderem como isso é controverso. O que nós fazemos, tá? História pessoal de tromboembolismo venoso sem fator predisponente, a gente vai pesquisar SAF trombofilias hereditárias. Está no último livro do professor e no último protocolo assistencial. Quando ela tem antecedente de tromboembolismo venoso, a gente pesquisa as hereditárias. Nas perdas fetais todas, no aborto de repetição a gente só pesquisa SAF, nas perdas fetais todas a gente pesquisa SAF, e a gente vai pesquisar trombofilias hereditárias nos casos selecionados, principalmente nos eventos que se repetem, tá? Conforme a lógica da aula que eu falei, tá? Bom, aqui começam as controvérsias, né? Deficiência de proteína Z, que é uma proteína vitamina K dependente, age na inativação do fator 10 ativado, relacionada por alguns autores com aumento de risco de TREV e complicações obstétricas. Mutação, os polimorfismos 4G5Z da mutação do gene que codifica o PAI1, tá? Correlações com eventos trombóticos em literatura em não gestantes. Não tem evidência em recomendar esses testes como pesquisa de trombofilia, mesmo no contexto do diagnóstico de TEV. A proteína Z eu nem vou falar muito, que é para não dar ideia, porque essa moda não chegou aqui no Brasil, só está lá nos Estados Unidos por enquanto e já passou de moda. Então, tomara que não pegue a moda. Vou falar um pouquinho os dados que a gente tem em literatura do polimorfismo 4G5G. Meta-análise, 1.733 mulheres nulípalas, 26% têm homozigose do 4G, 51,3% heterozigose do 4G, sem associações com eventos adversos na gestação. Para mim, o 4G, 5G é a nova metileno tetraído folato redutase, aquela que a gente não deve pesquisar, e pelo amor de Deus, tomara que esse seja meu quarto recado para vocês, que fiquem na cabeça de vocês. 5 estudos, 1.096 mulheres, sem associação de risco para polimorfismo do 4G, 5G, e sem associação de risco para os, que essa daqui é outra moda, para os polimorfismos do fator 12 e do fator 13. Esse também eu não vou ficar falando muito para não dar ideia, tá bom? Não se deve iniciar a pesquisa de trombofilias nem para tratamento de reprodução assistida, nem para iniciar anticoncepção. Sem história clínica, não se deve pesquisar trombofilias. Por quê? Porque você vai se deparar com um tanto de mutações prevalentes na população e que nunca vão ter nada. O fator 5 de Leiden é prevalente de 2 a 6% na população. A mutação do gene da protrombina em 1 a 4 no Brasil, esse mesmo estudo Bratus mostra que ela é prevalente em até 7%. Deficiência da proteína C e S é pouco prevalente, mas é muito difícil fazer o diagnóstico. Várias coisas interferem na dosagem funcional dessas doenças. Você pode ter anticorpos anticardiolipinas circulantes falso positivos, principalmente na gestação, em 7 a 10%. Pelo amor de Deus, gente, não é para sair fazendo pesquisa nem de SAF, nem de trombofilias hereditárias, sem um motivo. Como é que eu conduzo na gestação? Eu vou ter aquelas pacientes que têm a trombofilia de alto risco, que são as homozigoses, deficiência de antitrombina, SAF com tromboembolismo prévio e associação de trombofilias. E tem aquelas de baixo risco trombótico, que são as heterozigoses, as deficiências de proteína C e S. Então, na SAF, que tem morbiletalidade obstétrica, né, a gente costuma fazer anticoagulação apenas profilática, né, e na gestação e no parto, e a associação com a S. Naquelas que têm tromboembolismo prévio, não tem dúvida que tem que fazer anticoagulação terapêutica, né, e a S. Esses novos critérios de SAF começam a chamar a atenção, mas eles ainda não definiram manejo clínico diferente, que aquela paciente que pontua mais clinicamente tem que ser dada uma atenção maior para ela e talvez ela mereça uma anticoagulação diferenciada. Então, por enquanto, que está na terapêutica, ainda não saiu outra publicação, é essa.
Fez diagnóstico com evento obstétrico, anticoagulação profilática. Fez diagnóstico com tromboembolismo prévio, aí vai ser anticoagulação terapêutica. E por que o AS? O AS para prevenir pré-eclâmpsia, porque são pacientes de risco para pré-eclâmpsia, e o AS para prevenir evento arterial, porque ela pode ter um evento arterial também. E enoxaparina não previne evento arterial. Bom, nas de alto risco, sem tromboembolismo prévio, tá? A gente, primeiro que é discutível se essa paciente deveria ter sido pesquisada hoje, né? Mas elas são, e elas chegam pesquisadas no nosso consultório, então se discute uma anticoagulação profilática na gravidez e puerpério. Com tromboembolismo prévio, anticoagulação terapêutica na gravidez e puerpério, ou se já faz tempo, se recanalizou, a gente pode diminuir a doses intermediárias em casos selecionados. As de baixo risco, sem história clínica prévia, não era nem para ter sido pesquisada. Essa paciente não devia existir, tá? E como ela não devia existir, vocês vão fazer vigilância clínica na gestação. Se tiver muita vontade, anticoagula 15 dias no puerpério, tá? Profilaticamente. A paciente com história familiar, ela deve ter familiar ou pessoal de TEV, ela deve ser tratada da mesma maneira, com uma anticoagulação profilática na gravidez e puerpério. A paciente que não tem história de tromboembolismo, nem familiar, nem pessoal, mas que tem aqueles casos de evento de repetição mais tardio, você vai individualizar com a paciente, porque, como eu disse, as evidências desse caso ainda estão em aberto. A gente pesquisa por esse motivo. Se a paciente tem uma história repetitiva, a gente pesquisa e, sim, a gente assume aqui que, se positivo, a gente ainda trata pensando em evento adverso, tá? Bom, a dose profilática heparina 40 miligramas para as pacientes até 90 quilos, as com menos de 50, você talvez tenha que reduzir dose, tem que aumentar progressivamente nas pacientes com mais peso. A dose terapêutica é 2 miligramas quilo dia, divididas em 2 doses. Essa paciente precisa de vigilância laboratorial, não precisa fazer vigilância laboratorial em dose profilática, gente, tá? Isso é outro erro que eu vejo por aí. Na dose terapêutica, sim, a vigilância é pelo fator anti-10 ativado, que tem que estar entre 0,6 e 1. Normalmente a gente colhe ele 4 horas após a injeção da última dose, porque a meia-vida é o pico da meia-vida da medicação. A gente costuma ajustar a dose nos 3 trimestres se a paciente muda de peso, então não custa fazer a vigilância nos 3 trimestres. E a heparina não fracionada, a gente tem falado cada vez menos dela, nem falei no outro slide, porque agora, graças ao bom Deus, nós temos enoxaparina, né, dispensada, Ministério, secretarias do Estado e tudo mais. A dose intermediária é enoxaparina 1 miligrama quilo dia e não precisa também ter vigilância laboratorial. Gente, heparina de baixo peso molecular previne perda fetal sem nenhuma trombofilia? Só para com isso, porque não previne, tá? Então, se a paciente não tiver trombofilia nenhuma, dá AS mais heparina, dá AS, dá placebo, é tudo igual, tá certo? São 2 estudos aí, um da Cochrane e um outro aí do grupo lá da SASC. Então, assim, ó, trabalhos que pegam pacientes sem trombofilia e tenta inventar. Vou dar S mais enoxaparina ou vou dar o placebo, dá na mesma, tá? Então, fica isso. Então, assim, ó, resumindo, não previne, heparina de baixo peso molecular não previne perda fetal na população geral e não previne pré-eclâmpsia. O que previne pré-eclâmpsia, de novo, voltando, é a aspirina. Bom, tem os efeitos colaterais das heparinas, né? Ela pode dar sangramento, ela pode dar trombocitopenia, osteoporose no uso prolongado, uso prolongado maior que 2 meses, então toda gestante vai fazer uso prolongado, trauma, equimose em sítio de injeção, alergia e interferência com anestesia se a paciente chega no parto anticoagulada. Tanto a trombocitopenia, quanto a osteoporose, quanto a alergia, são eventos imunomediados, tá? Então, são anticorpos que o corpo produz contra a heparina, que acaba dando
plaquetopenia, por exemplo, né? É o ativo fator 8, antifator 8 plaquetário, na osteoporose ativa o osteoclasto, né? A alergia. E aí, a gente tem que a heparina de baixo peso molecular é uma heparina menorzinha em relação à heparina não fracionada, tá? Por ela ser menorzinha, ela vai ter menos efeitos imunológicos, então com menor taxa de osteoporose, menor incidência de plaquetopenia. Ela tem uma maior biodisponibilidade, a gente não precisa de fazer tanto controle laboratorial que nem na não fracionada, tá? Porém, como ela é menor, a não fracionada você tem mais segurança em pacientes com insuficiência renal, tá? Então, por tudo isso, é por isso que a heparina de baixo peso molecular é a nossa escolha na gestação. Os novos anticoagulantes orais, pode usar na gestação? Gente, não tem estudo de segurança. O Elactância está dizendo que pode o Xarelto, tá? O rivaroxabano. Você vai lá na referência do Elactância, não sei de onde eles arranjaram a referência do estudo que pode. Então, está dando uma confusão. A gente não tem segurança no uso dos novos anticoagulantes orais na gestação e nem na amamentação, tá? Em alguns poucos casos de alergia à enoxaparina foram usados, mas são estudos com N pequeno, tá? Com o Xarelto, tá? Lembrando que o Xarelto, todos esses passam a placenta, a barreira placentária, então pode anticoagular o feto, então vai ter o mesmo problema que a de teratogenicidade e de hemorragia intracraniana que tem o Marevan, tá bom? Então, o Marevan a gente não usa no primeiro trimestre por teratogenicidade, não usa no último mês pelo risco da paciente dar à luz anticoagulada e o feto também está anticoagulado. Então, ainda assim, fica essa dúvida. Algumas coisas fazem a gente parar com a enoxaparina, sangramento ativo, alergia ou plaquetopenia induzidas por heparina, pacientes com hipertensão arterial não controlada pelo risco de AVC hemorrágico, pacientes com plaquetas abaixo de 70 ou com INR acima de 1,5, pacientes com insuficiência renal, não precisa separar a enoxaparina, mas você vai organizar aí vai fazer um controle laboratorial para ver se você não está aumentando o risco hemorrágico muito, e aquelas pacientes que estão com riscos hemorrágicos, oncolelíco, tem metástase hepática cerebral, úlcera péptica sangrando, então essas pacientes, você tem que interromper. Então, uma alternativa no intra e no pós-operatório, e até na paciente que está internada, que tem uma contraindicação ao uso da tromboprofilaxia, é a compressão pneumática intermitente. São gestações que podem correr o risco de insuficiência placentária, então a gente tem que fazer uma vigilância da vitalidade fetal adequada, né? Não vou entrar aqui no mérito dessa questão. O parto não precisa ser cesárea sempre, a gente vê as pessoas falando, não, o cesárea porque eu suspendo o programa anticoagulação, o parto vaginal, maior risco da paciente estar anticoagulada e eu não conseguir fazer a analgesia de parto, mas isso não é assim. Como é que a gente maneja, tá? A gente suspende a AS uma semana antes do parto e suspende a heparina de baixo peso molecular quando é dose terapêutica 24 horas antes do parto, tá? Dose terapêutica da não fracionada 12 horas antes do parto. A anticoagulação profilática, a enoxaparina pode ser suspensa 12 horas e com segurança você fazer o parto. Reintroduz anticoagulação 8 a 12 horas depois. Aquelas pacientes que são instáveis, aquelas pacientes que têm próteses metálicas, que têm um alto risco trombótico, a gente não tem coragem de suspender 24 horas antes, fazer preparo de colo, aquela coisa arada toda. Então, o que a gente faz? Eu não posso suspender de jeito nenhum. Então, eu interno, eu troco a heparina de baixo peso molecular por heparina em bomba, eu vou infundir 1.000 unidades por hora, objetivando um TTPA entre 1,7 e 2. A hora que eu tiver assim, eu começo o preparo de colo. Na fase ativa do trabalho de parto, eu suspendo, e aí eu vou ter 4 horas, mais ou menos, para segurança, e eu ainda tenho a chance de usar protramina para reverter, enfim, eu tenho como manejar essa paciente. Então, esse é o nosso protocolo. Paciente com anticoagulação profilática, que o risco hemorrágico dela é baixa, de 0,3%, a gente tem deixado entrar em trabalho de parto, a gente puxa a dose para de manhã, porque se ela acorda estranha, se teve algum sinal de trabalho de parto, ela bola a dose de
anticoagulante e vai ser avaliada. Então, a gente não tem mais induzido essa paciente, a gente deixa ela entrar em TP, a gente programa indução só se ela fizer pós-datismo. A paciente com anticoagulação terapêutica, o risco hemorrágico é maior, 2 a 3%. A gente programa uma internação entre 37 e 38 semanas, suspendendo 24 horas antes da internação, para fazer uma cesárea ou indução, cabe indução de trabalho de parto. E aquelas com alto risco de suspender a anticoagulação, a gente maneja com a heparina em bomba, como eu disse. No puerpério, aquelas pacientes que tiverem indicação de ser anticoaguladas profilaticamente ou terapeuticamente, vão manter a conduta no puerpério, tá, gente? Não adianta a gente ficar inventando moda, mantenham a conduta no puerpério, tá? Tem aquelas pacientes que são anticoaguladas para sempre, por exemplo, a SAF com critério clínico baseado em TEV, paciente com trombose de repetição 2 ou mais eventos trombóticos. Então, essas pacientes, elas chegam anticoaguladas, a gente troca para enoxaparina, e aí a gente vai fazer a troca no puerpério, né? Sim, sim, não dá para usar de novo os anticoagulantes, apesar do que diz o E-lactância, mas sim. Mas como é que a gente faz? Então, a nossa ideia é usar varfarina, já que a gente vai amamentar, certo? Embora a gente diz que pode iniciar a transição com 72 horas do parto, tá? Eu vou falar para vocês que a gente nunca atingiu o alvo de coagulograma aqui antes de 3, 4 semanas, tá? Então, no fim, a gente está acabando mantendo a enoxaparina, agora que tem a enoxaparina até o fim do puerpério, e deixando para manejar no fim do puerpério. Como é que a gente maneja? Eu entro com a varfarina de 5 miligramas e vou aumentando progressivamente até um NR de 2,5, maior ou igual. Quando eu tenho um NR maior que 2,5, aí é que suspende a enoxaparina. Eu não vou suspender antes do alvo do INR, tá? É assim que a gente maneja. E uma palavrinha sobre tromboprofilaxia, né? Que quando a gente pensa na gestante, por si só ela é uma trombofílica, ela tem que, na internação, gestação, como é que a gente faz? Lembrar que trombofilia genética adquirida é uma das causas de trombose, é um fenômeno multifatorial. Várias coisas podem levar à trombose. Então, a gente tem que pensar em... Gente, abandona um pouco trombofilia e pensa em tromboprofilaxia. Essa é a outra mensagem que eu tenho que dar para vocês. E aí, finalizando, né? Esse Mark Hodgkin, eu falei para vocês que eu tenho ódio mortal dele, olha lá. Ele fica publicando esses editoriais, mas ele tem razão, tá? Recurrent pregnancy loss, drop the heparin nudes. Ou vamos abandonar as agulhas, minha gente? Porque se a gente achar que só as agulhas vão fazer a diferença, a gente se defronta com essa cena. Quem nunca passou pela internet, no Facebook, e viu esses pobres coitados dessas crianças em volta desses frascos de enoxaparina? Então, como mensagem, a gente já tem evidência científica construída. A gente é responsável por aquilo que a gente diz às pacientes. A gente não pode usar assistencialmente impressões clínicas quando a gente tem evidência do contrário. Porque o Thomas Siderhan traduziu o que estava no juramento de Hipócrates, que todo mundo fala que é prima no nosso, que é o Hipócrates que fala, mas na verdade Hipócrates só escreveu: o médico deve ter 2 objetivos, fazer o bem e evitar o mal. E aí foi traduzido por esse Thomas Siderhan em publicações aí por volta de 1600 e trololó, como prima non nocere. É responsabilidade de todo mundo, tá? Então, era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falo demais e falo rápido, mas acho que... Não sei se era isso que vocês queriam, Favorete, mas é isso que eu acredito. Olha, Fê, né, eu vou agradecer imensamente essa aula, porque cada vez mais a gente vê que... Nossa, eu sei que é duro falar isso, viu, Fernanda, para uma pessoa que toca um ambulatório de trombofilia. Mas na prática do dia a dia, cada vez mais a gente tem que pensar em SAF e menos em trombofilia. Ponto. Trombose, a gente pensa em trombose prévia, a gente pensa em trombofilia. Assim, a lógica dos eventos tardios e repetitivos é mais naquela lógica que, assim, a placenta é pouco estudada, vascularmente falando,
tá? Então, acho que a gente ainda tem. Mas quando a gente fica falando de perda precoce, pré-eclâmpsia, gente, pré-eclâmpsia é uma miscelânea. Pré-eclâmpsia, a SAF tem relação. Trombofilia hereditária, eu sou acredito piamente que pré-eclâmpsia não tem nada a ver com trombofilia hereditária. É meu mestrado, eu não posso refutar os dados do meu mestrado, né? Na verdade, pré-eclâmpsia é uma doença multifatorial. Assim como aborto, você tem o componente inflamatório nessas duas doenças, né? Então, aí trombose de vaso placentário é o de menos, né? Agora, quando a gente pensa em insuficiência placentária, eu também acho que ela é multifatorial. O componente vascular pode ter uma relação? Pode. Mas, assim, é pouco estudado. Tá? Então, a gente ainda não tem como a gente construiu evidência em pré-eclâmpsia, como a gente construiu evidência em aborto habitual, que o lance é SAF, vamos nos preocupar com o SAF. Tá? Não, eu achei uma Então, aula brilhante, Fernanda. Assim, muito obrigado pela aula, pela, pela, pela experiência que você trouxe, né? Sem dúvida nenhuma, a parte que eu mais gostei foi a tromboprofilaxia, né? E, enfim, eu trabalho, como você trabalha aí com hipertensão e trombofilias, eu trabalho aqui com as doenças renais, hipertensão e as cardiopatias aqui na Unifesp. E anticoagulação e cardiopata ainda muito junto, né? Então, eu indico frequentemente anticoagulação nas cardiopatas, mas mais como tromboprofilaxia para aquelas pacientes com insuficiência cardíaca que desenvolvem uma hemorragia pós-parto e que já estão puérperas, acamadas, e o pessoal esquece de olhar isso, né? O pessoal lembra das trombofilias, mas esquece da tromboprofilaxia. Fê, aqui a gente tem a Lu Lunardi e a Luísa Ritchie. Acho que a Lu você conhece bem. Elas ficam no nosso pré-natal de alto risco, lá na Unisa, às sextas-feiras. E eu não sei se a Luciana está com a mão levantada para falar que ela está mais aliviada ou mais preocupada, eu não sei. É isso. Fala aí, Lu. Parabéns. Nossa, amei. Amei, mas tô preocupada, assim. A gente lá na Unisa, a gente tem um alto risco que é tudo junto misturado, né? Eu estava fazendo alto risco na Unifesp com infecção, eu fazia HIV, tóxico, não fazia parte das trombofilias, mas eu trabalhava junto com a Rosiane, né? Então eu tinha um pouquinho do contato deles. Eu acompanhei muitos anos as rotinas da professora Vinina, sempre acompanhei ela e admiro muito o trabalho de vocês aí. Então, é uma das partes que eu tenho muito interesse, sempre estudei bastante. E quando a gente chega na Unisa, o nosso ambulatório é tudo junto, né? Então, a gente não tem uma demanda muito grande de alto risco para atender cada especialidade separada. E a gente tem um problema de ambulatório laboratorial, a gente não tem nem o nosso própria rotina. Se bem que na Unifesp também, a gente manda fazer tudo no posto, na UBS. Até o hemograma hoje na Unifesp a gente faz na UBS do lado. E a gente está tendo muita suspeita de caso de trombofilia, de SAF. Só que assim, a gente lá na Unifesp a gente tem uma parceria com a Reumato. Então acaba ficando mais fácil de pedir os exames, porque a Reumato faz uma parceria. Na Unisa, a gente tem uma parceria com a Hemato, com a Reumato, até conseguir os exames, acabou a gravidez. A gente está hoje, acho que a Luísa está acompanhando junto comigo, ela sabe melhor, a gente tem umas 6, 7 pacientes que tem todo o perfil das pacientes que a gente deveria estar tratando e a gente não tem nada confirmado laboratorialmente. Tem paciente que a gente tem certeza que tem e que a gente deveria tratar, e a gente não tem nada laboratorial para confirmar. E são casos, assim, que são escrachados, que a gente sabe que tem que tomar heparina. Quando a gente faz o formulário para a UBS, a gente não tem problema de pedir, porque elas são classificamente, assim, XX, e a gente tem que conseguir, a gente consegue, porque elas tiveram óbitos com tantas semanas, elas tiveram
elas são pacientes que tiveram trombose anterior, então são pacientes clássicas de terem que usar. Então, a gente não tem problema no pedido. Então, a gente pede, consegue, mas a gente não consegue pedir anticardiolipina, a gente não... Para a gente pedir cada exame, a gente tem que pedir aquela PAC, sabe? A PAC que a gente pede. Cada PAC separado e a gente demora 120 dias para chegar ao resultado. Então, a gente está trabalhando na mais. A Luísa vai te falar, ela pode te contar. O Favoretti falou: levanta os casos de trombofilia, vamos apresentar. A Luísa falou: eu me recuso. Eu me recuso, porque eu não quero apresentar o que a gente faz. É Mas as porque eu pacientes. falo, a gente está no ambiente acadêmico, né, com os É, alunos, e eu falo para os alunos, olha, gente, esse não é o critério, mas assim, eu não tenho o exame. Então, eu acho que é isso que a Lu está falando, assim, a mas gente quando acaba fazendo pelo eu sigo o critério, só pelo protocolo, critério eu sigo o clínico, né? protocolo da Unifesp. O protocolo da Unifesp, para você heparinizar, você segue aqueles protocolos de pontuação, sinais maiores, menores, e de Então, acordo mas com a ó, pontuação, você hepariniza ou não. Então, de então, acordo com a pontuação, a gente usa heparina a partir do início, e tem umas que a gente usa a partir de 28 semanas, dependendo do que a gente tem. E é o que tem para hoje. Se a gente for seguir critério laboratorial, quando você fala assim, não vamos usar a metileno, eu pensei, nossa, mas metileno a gente nunca nem vai conseguir pedir. Isso jamais. Quando a gente consegue pedir uma antiocardiolipina, eu já estou extremamente feliz. Então, tipo assim, eu tenho uma paciente, que é um caso até bem interessante, essa paciente, ela teve um AVC prévio, e ela é uma paciente com AVC. Ela segue com o neuro há 4 anos, e o neuro AVC falou assim, isquêmico. quando você engravidar, aí sim você vai investigar SAF. Tipo, Ó, uai, não deixa eu te que falar o veio que esse que a gente. cara. Deixa eu te falar, dar um pouquinho de noção do que a gente está trabalhando a nível do Estado em relação a toda essa problemática que você está falando. Então, em primeiro lugar, tá? Gostaria muito de mandar para você todas as pacientes em parceria, só que nós temos o CROSS, então pelo CROSS, a minha região não manda para nenhum lugar. Então, Não, mas tipo, o meu então, ó, CROSS não vai para canto nenhum. deixa eu tentar te dar um norte, porque isso já está regulado, tá? Então, assim, ó, eu não sei o protocolo que vocês estão usando, esse protocolo que você está falando da Unifesp é o Royal College, mas não é o que a gente usa no Ministério nem na Secretaria do Estado, tá? Então, vamos lá. Eu posso mandar as coisas, a gente, há muitos anos, desde 2015, 2016, começou uma conversa na Conitec, quem queria anticoagular, quem tem indicação de anticoagular. Anticoagular é uma coisa, pedir exame é outra, porque assim, tem pacientes que não precisam pedir exame, vão anticoagular na gestação e pronto, tá? Você pode até, para ser acadêmico, investigar depois. Então, essa conversa começou na Conitec, eu, a Ana, a Venina, a Rita Bortolotto, a gente fez parte dessa conversa, e outras faculdades. Aí, passado um tempo, tá? Um pouco antes da pandemia, o Ministério soltou uma portaria onde eles fizeram tudo bonitinho, só esqueceram as cardiopatas, tá, Felipe? Tiraram, é como se as cardiopatas com prótese metálica ou com flutter ou com dilatação de câmara não precisa, é um problema menor. então, tudo bem que é menos comum, mas enfim, tiraram as cardiopatas do recorte. Aí veio do Ministério para todas as secretarias do Estado, que a inoxaparina é comprada pelo Ministério, distribuída na SES, e a SES distribui. O Estado de São Paulo nos chamou, porque a gente é muito parceiro, né? A gente é uma autarquia estadual, eles nos chamou, e aí, assim, eu orgulho dizer que o formulário é o mais bonitinho que existe no Brasil, porque eu com o projeto de tele-UTI obstétrica, que eu faço parte eu sou coordenadora da capacitação, eu tenho ido para outros estados, dado aula em outros estados, então, por exemplo, eu já mandei os formulários do estado de São Paulo para Minas Gerais, para o Piauí, e assim por diante. Para o Paraná, agora eu mandei, tá? Por quê? Os outros estados, eles entenderam o documento do hospital, do Ministério, como trombose prévia tem que documentar com exame de trombofilia. Não, trombose prévia paciente anticoagula profilático, tá? Trombose na gestação, você provou que ela teve a trombose? Isso sim, porque tem muita gente que chama tromboflebite de trombose e não é, você está pondo um risco na paciente desnecessário, não precisa de exame nenhum, trombose na gestação vai anticoagular até o puerpério, tá? Na
perdas fetais, tá? Já está no protocolo do Ministério e no protocolo do Estado de São Paulo, que a paciente tem que ter pesquisa de SAF positiva para ser anticoagulada, tá? Senão ela não vai anticoagular, tá? No seu caso, tá, a gente vai ter um problema, principalmente se ela fizer uma nova perda. Mas já está contemplado dela usar inoxaparina se ela tiver trombose prévia e SAF. Outra questão, eu estou batendo na tecla, só para complementar, eu estou batendo na tecla com a Marisa, que é a coordenadora da saúde da mulher do Estado, que 2 problemas, anticoagular as pacientes cardiopatas, que não está previsto, e outras condições de nefropata com grave, com outras condições, ou aquela paciente que tem indicação de tromboprofilaxia e precisa manter 15 dias no porpério, todas essas situações não estão contempladas no protocolo como ele está hoje. Então, essa é uma das coisas que eu estou batendo na tecla. O professor Baracá me prometeu que nós vamos resolver isso no ano que vem, tá? E a outra coisa, porque ele é o coordenador da saúde da mulher, e a outra coisa a paciente que chega para mim para fazer pré-natal, que teve uma trombose na gestação, tá? Eu não vou ficar investigando ela na gravidez. Vai dar tudo errado, ela está anticoagulada, ela com trombose ativa. Precisa pedir exame, né? Só que eu preciso ter um lugar de médio risco para onde a gente encaminhe para que a paciente faça investigação de trombose, de trombofilia, se necessário. E aí, essa é outra promessa que a gente tem de construir aí uns 3 ou 4 lugares na cidade de São Paulo onde essas pacientes possam ser encaminhadas para investigar, tá? Então, para mim, o que eu acho que você devia fazer, assim, no evento adverso obstétrico, ou tentar uma parceria, fala na sua região, provoca o seu cross, que você precisa ter um lugar para pesquisar SAF, que é o que faz sentido A Unisa é uma universidade que ela não está nem no estado nem na prefeitura, então ela não entra no CROSS. Mas como não entra no CROSS, Ela não você entra nem no recebe CROSS. vaga? Você nem recebe paciente? Da onde elas vêm, as A pacientes? gente é uma ilha. A gente Mas é de uma onde as ilha. pacientes chegam? Chegam pelas UBSs. A gente ficou Mas se ela no chega limbo. pela UBS, você vai provocar a prefeitura, gente. A Vai gente lá. ficou no limbo por um tempo. A gente não existe. Esse fluxo está sendo, como é que eu vou falar, refeito. Ele já foi feito para algumas, por exemplo, o masto já foi feito, mas para o pré-natal ainda faltam pequenos ajustes ainda. Mas eu começaria, se é um conselho, um conselho de UBSs, né, que deve ter se é UBS é prefeitura, então deve ter o zoneamento da prefeitura que está mandando para vocês, tá? É como se a gente tivesse uma parceria que a gente ajuda elas, mas a gente não tem muita ajuda delas, meio que isso por enquanto, né? Então, mas eu acho que assim, uma mão lava a outra, eu acho que vocês têm que se posicionar mais. Vocês me contratam que eu vou aí, eu adoro brigar com o município, com o Estado, porque senão a gente não organiza, tá? Então, assim, eu acho que pelo menos um lugar para você, ou um laboratório, ela não precisa, ela tem que criar esse povo tem que criar uma linha para você, que laboratório que você pede SAF, tá? E aí tem um outro problema, que a gente faz a pesquisa de SAF na gestação 1, anticorpo, e a gente não tem 12 semanas para esperar para repetir o exame e ele dá positivo ainda, né? O que eu faço aqui? A paciente que chega assim, e a gente pesquisa, e tem critério clínico, agora com o novo protocolo, agora com o novo profile de SAF, esse novo guideline de SAF, a gente está autorizado, porque se ela pontuar 2, por exemplo, se tiver um anticoagulante lúpico positivo e um IgG positivo de anticardiolipina, uma dosagem só, ela não precisa esperar as 12, porque está naquela tabelinha que eu dei. Acho que já era uma coisa que a gente fazia. já era uma coisa que a gente pensava e a gente fazia, conversava com a paciente, fazia. Né? Sabe o que é pior? A gente recebe na Unisa pacientes que vêm da rede privada, você deve receber no HC, e elas vêm com aqueles médicos que não tem absolutamente nenhuma atualização. A gente já recebeu paciente de óbito de mal formado. E eles falam assim, né? Se você não me prescrever, porque eles não sabem baixar o formulário da próprio consultório.
porque a gente é o intermeio da UBS. Mas Se não você precisa, você prescrever, devolve. o meu bebê morre. A gente fala, a gente não vai prescrever. O Não, seu ó, bebê sabe que. tinha um Down quando ele morreu. Hoje ele não tem nada. Não, sabe o que eu Não é, falo? Eu Luísa? A gente explico, recebe explico, um monte explico. disso. Eu explico. Daí eu baixo os 2 formulários da SES e toda a instrução, falo assim, olha, tá aqui como é que dispensa, eu não posso prescrever, volta no seu médico, se ele prescrever isso, você vai em qualquer farmácia de alto custo e retira o remédio. Olha o que estão me xingando por aí, você não acredita, Não, a entendeu? Ana Paula está aqui. A Ana Paula Dias estava A comigo. gente acredita. A A Ana gente Paula faz acredita. alto risco também comigo. A Ana Paula e eu, a gente já teve tanta briga. Olha, doutora, se o bebê morrer, a culpa vai ser da senhora. Falei, tudo bem, fala para o seu médico prescrever, ele prescreve igualzinho a mim. Inclusive, quem dispensa aqui não sou eu, é o OBS. Ele pode prescrever, a OBS vai liberar. Inclusive, só libera se aqui tiver um xizinho atrás. Se ele fizer um xizinho, ele pode fazer igual a mim. Olha, Fernanda, não é fácil. É que o xizinho agora tem que comprovar, você tem que levar a pesquisa de SAF, você tem que... A Ana aí, Porque assim... não é Ana? É, A Ana verdade, a gente briga bastante. A gente briga Oi, bastante, Ana. tentando explicar as coisas, tentando, oi, Fernanda, tudo E a bom? Ana fez Parabéns a pela aula. Ana fez a trombofilia no HC, a tese Sei, dela. Sim, tô é um prazer te sabendo. ouvir falar sempre, Fernanda, trazendo as atualizações. E, assim, eu tinha, na verdade, até uma pergunta para fazer. Uma coisa que eu vejo muito no ultrassom é fazer eu não sei se você falou isso no começo da aula, eu perdi o comecinho. Fazer diagnóstico de restrição de crescimento fetal grave, assim, muito no começo, e o pessoal querer fazer Clexane off-label, alegando que não dá para fazer pesquisa na gestação. Ah, então trombofilia, só pode ser. E querer fazer, se tem alguma evidência científica que respalde isso. Não, eu trouxe falando que não é para fazer, que tratar com enoxaparina mais AS e placebo, para quem tem mal passado, Restrição grave. ou que está fazendo qualquer tipo de alteração placentária, dá na mesma, tá? Então, assim, o que faz diferença tratar com aspirina e enoxaparina? Paciente que tem SAF, tá? Então, ponto. Sim. Vamos fixar nisso. E tem mais um detalhe, né, gente? Que a Lúcia está falando assim, tá, tem aqui o povo que chega do privado. Vocês têm noção no meu consultório, o povo que chega tomando esses enoxaparina da vida, com pesquisa do 4G, 5G, do raio que o parta. Metileno. Outro dia eu estava dando essa mesma aula, um pouquinho mais curta, só para o Nozaki pediu para eu dar lá para os residentes da maternidade de Interlagos. Só que é lá no Novo Pérola, né? Aí eu estava lá dando essa aula, e aí falei tudo isso que vocês ouviram falar. Aí uma menina que é uma plantonista, não é uma residente, chega e me levanta a mão. Primeira pergunta que me fizeram, tá? Primeira pergunta que me fizeram foi assim, ó. Porque isso a nível do consultório privado ainda traz uma questão, né? Você não é o médico bom, você não é o cara que está dando remédio, tá? Então, a menina me fez uma pergunta. Olha, muito bonito tudo isso que você falou, tudo muito lindo, tal, mas e quando a paciente chega com a pesquisa feita inadequada e uma prescrição de enoxaparina e vem de um desses médicos famosos instagramers? Aí eu falei assim, olha, eu suspendo. Como assim você suspende? Suspendo, porque médico instagramer não é o cara que é científico, ele só é, como você mesmo nome disse, instagramer. E essa linha ética é bem tênue. Agora, não se É uma briga entre o Instagram e o currículo Lattes, é isso. Eu falei assim, não se iluda. Tem muitas pacientes que também chegam do Instagramer porque me acharam no currículo Lattes. Eu falei, a menina ficou puta comigo, mas é verdade. Pessoal, gente, o povo tá sem noção. O povo vai lá e dá inoxaparina. Tem um tanto de médica que aparece no meu consultório. Eu procurei seu nome e tal. Tem gente que é pesquisador de outras áreas que começa a... Gente, a internet está aí para o bem e para o mal. Ela começa a ler e aí ela não tem evidência e ela aparece lá no consultório. Eu vim pegar a segunda opinião.
Agora, o que me deixa muito triste mesmo, que eu tenho certeza que não acontece aí com as minhas meninas que estão aí me vendo hoje, é quando um ex-residente meu chega com a prescrição errada. Eu vejo que... Viu, Lu? Graças a Deus você não é assim, mas esse outro dia eu falo, gente, eu não queria ter lido o nome de quem prescreveu, porque me dá uma tristeza, porque eu gasto meu latim no ambulatório de segunda-feira, sabe? Mas, enfim... Agora a Lu quer fazer uma pergunta. Fala, Lu. É mais ou menos isso que a gente já conversou, doutora Feira, só para deixar alinhado assim o seguinte: a nossa situação a paciente tem critério clínico obstétrico. É aquela paciente do óbito ou da pré-eclâmpsia grave, quando a gente vê o critério clínico, mas a gente não tem como fazer a pesquisa. Botando na balança entre fazer meio que anticoagular profilático ou não está indicado mesmo, nem se a gente não tem acesso a pesquisar nada. Não, É que dá um porque medo nem dela ter toda... outra perda. Não, porque assim, se ela tiver uma outra perda, infelizmente, assim, ó, eu não pesquiso sem pelo menos um anticorpo positivo. Desculpa, eu não trato sem pelo menos um anticorpo positivo. A única coisa que eu flexibilizava era aquilo que agora já está flexibilizado, de você ter, por exemplo, nem toda pré-eclâmpsia é SAF. Tem 25% das pré-eclâmpsias que são SAF. Você vai tratar 100%? Entendeu? Então não tem lógica tratar sem a pesquisa, desculpa, tá? Infelizmente. Eu acho que assim, vocês têm que brigar na região por ter um lugar foca em ter um lugar de resposta para vocês pesquisarem SAF, os anticorpos. O resto não tem tanta evidência como a gente está falando. E a outra E pergunta trombose vocês tratam, trombose prévia, vocês tratam. Tá? E a outra pergunta essa paciente que já chega usando sem indicação, suspendo sem medo, não tem nada, suspendo direto, sem medo. Suspendo com um sorriso nos lábios, eu mando artigo. Tem um monte de gente que sabe ler em inglês, mesmo do que chega agora no serviço público, que a nossa classe média empobreceu, e ela está vindo no SUS, tá? Então... E a gente pega também, né? Paciente que já chega usando sem indicação, mesmo do SUS, viu? Não só, a gente, nosso público não é muito do privado, não. Você é da turma do Edson? Ele foi meu R-, Edson. Aí o Edson, quando passou no meu ambulatório, ele é dono de uma fala emblemática, porque assim, ele coitado, as triagens eram comigo, né, ainda são. Aí tudo umas indicações de não fazer. Aí eu gastando latim, meia hora com cada paciente, não tem indicação. E naquela época, a gente não estava ainda com essa facilidade da dispensação em farmácia. Não sei se vocês sabem, tudo isso que eu estou falando aqui, essa construção desse formulário da farmácia, eu e a Maria Rita ficamos dando por quase 4 meses, a gente deu aula e treinamento para os farmacêuticos do estado e a gente ficou tirando dúvida deles por quase 4 meses, né? Então, sim, eles foram treinados para reconhecer a SAF que não é SAF, tá? Então isso daí causa um transtorno, porque estão um tanto de gente que papel aceitava tudo, né? O Edson teve uma série de eventos assim que consultório, a ambulatório demorou assim, umas 5 horas só por causa das enoxas que eu tive que tirar. Aí teve uma vez que eu falei, Edson, vai atendendo aí que eu vou ali na Secretaria do Estado, que a Rosana me pediu para ir junto com ela, que nós precisamos ir tratar do cross, né? Tava lá, aí daí a pouco ele me mandou uma mensagem, doutora, tem uma aqui que precisa da sua conversa. Porque é isso, é uma conversa que dura de 30 a 40 minutos. Vocês têm que explicar para a paciente, vocês têm que chegar e falar. Às vezes a gente não tem esse tempo para falar tudo isso para a paciente. Eu falo que se fosse. Falo do risco hemorrágico, ninguém fala do risco hemorrágico da enoxaparina não necessária, né? E eu acho que assim, não tem solução. Eu tento fazer minha parte, né? Dar todas as aulas que eu posso, que eu sou convidada para esse tema, eu vou, eu assinto e vou, tá? Mas é difícil, né? Aí, paciente com FIV rastreada pelo pessoal da infertilidade com fator 5 de Lar de heterozigoto e abortos prévios. Anticoagulo? Não. A resposta é não mais. Não mais, eu tenho evidência, gente, se em algum momento a gente coagulou, agora com as evidências é não mais, é isso. Não é nem para pedir. Custa R$300 o teste. Entendeu? Para que eu vou pedir o exame?
Quando a paciente chega no consultório, Doutor Thomas está com a mão levantada. Fala, doutor Thomas. então ela não entende. Oi, Temos que entender. tá dando para ver aí? Bom dia, boa Bom noite. dia. Boa tarde, boa noite. Para- Parabéns pela aula. Eu entrei meio atrasado, eu não sei se você comentou ou não. Na pesquisa do SAF, quando você faz um exame e vem alterado, você repete o exame depois de algum tempo ou o primeiro exame alterado já é considerado e não se faz mais? Essa é a primeira pergunta. Na verdade, é assim, ó, até o começo desse ano, tinha que ter a repetição do exame para a gente chamar de SAF e ter prevalentemente positivo por 12 semanas. Eu vou projetar o critério novo. Peraí, eu só vou projetar de novo, tá? Favorece o critério novo. Fique à vontade, Fernanda. Tá tranquilo. Dois livros excelentes, os dois têm vários estudos. Qual que é a grande vantagem do meu xodó CO2? A cirurgia. O laser aéreo, Ó, ele não... No critério novo, eles dão uma flexibilizada, porque às vezes a gente não dá tempo de fazer o diagnóstico, né? Oh, meu Deus, tem muito slide, né, gente? Vocês viram que era 96? Da pontuação, né, que você está falando, né? Aqui, ó. Ops. Então, esse critério novo, ele fala assim, ó, se a paciente tiver anticoagulante lúpico 1 positivo, ele pontua 1, tá? Se ele tiver os 2 positivos, né, persistentemente com intervalo de 12 semanas, ele pontua 5. Se ele tiver o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina, tá? Positivo, né? Aí, um positivo, então, assim, ele já não precisa que seja aquele prevalentemente positivo. Se eu tiver 2 anticorpos positivos em uma dosagem, aí eu já consigo, por exemplo, se pontuou 3 no exame laboratorial, né, somou os pontos, pontuou 3, aí a gente, ele dispensa, se for altamente positivo, que é acima de 60, se não me engano, ele já dispensa a segunda dosagem. Então, essa flexibilização agora, está começando agora, a publicação tem 1 mês, não entrou no último consenso, o consenso do ano passado começou essa discussão, que foi em Córdoba, deve ter um outro consenso ano que vem, onde isso vai sair publicado, mas a Sociedade de Reumatologia já publicou isso. Essa tabela que vocês estão vendo aí, tudo isso que vocês estão vendo aí é um resumo do que está sendo discutido desde 2010, tá? Então, Você podia botar um slide só para ver o título? Eu mandei eu mandei o PDF disso, dessa publicação. Já vou mandar no grupo, Thomas, fica tranquilo. Eu mandei o PDF para os meninos. Tá. Outra pergunta. Quando a gente tem um cisteína alterado, a gente vai ter que incrementar um ácido fólico. 2 miligramas ou 5 miligramas? O que a gente tem aqui no HC é 5 miligramas, então a gente já usa de cara 5 miligramas, tá? Então a gente não tem 2 miligramas, a gente não tem 400 aqui, tá errado, né? Porque teoricamente a reposição é de 400. O que eu falo para vocês é que não tem essa publicação. O que você faz? Maneja assim ou maneja assado, tá? Nós tivemos uma única paciente que tinha homosteína de 100. E aí, quando a gente pesquisou, ela tinha, só para ser acadêmico, ela tinha as homozigoses das duas, a A129C e a C677T. Essa paciente, eu tive que ir a 10 miligramas de ácido fólico para ela conseguir ter uma homosteína de 15 para a próxima gestação. Fez um quadro de insuficiência placentária, pré-eclâmpsia e tal. Não sei se corrigiu ou não a homosteína, fez a outra gestação e para adiante, mas fez. Só que, na verdade, também essa paciente chegou
ela fez uma pré-eclâmpsia grave, ela chegou sem pré-natal. Então, na verdade, gente, fica muito difícil da gente falar para vocês, tá? O que é que faz a diferença quando a gente não tem esse N de pacientes construídos? Então, assim, corrija a homosteína, dê ácido fólico, no antecedente de pré-eclâmpsia, faça S. Não, heparina não previne pré-eclâmpsia, tá? Então, são essas as recomendações. Maravilha, Fê. Tá, e só para finalizar, eu sou da infertilidade, né? E pacientes com aborto de repetição, desculpa, não, pacientes com falha de implantação, tá certo? Considerando embrião de boa qualidade, paciente jovem, né, sêmen bom, qual que seria, na sua opinião, faz todo o rastreamento de trombofilia ou só faz parcial para o SAF? Como é que se pensaria? Teoricamente, as sociedades e os guidelines falam para não fazer nenhuma pesquisa, nem do SAF, porque falha de implantação é outra coisa, né? É um mecanismo inflamatório, imunológico. Não Como a SAF tem esse viés imunológico, porque ela tem, tá? E está cada vez mais se descobrindo mais coisas, ativação de complementos na membrana cistitrofoblasta, alteração de anexina 5, anexina 1. Então, como a SAF tem esse viés mais imunológico inflamatório, eu só faria a pesquisa de SAF, tá? Embora os guidelines falam para não fazer nenhum. Agora, com certeza, trombofilias hereditárias não é para ser feito e cria um problema para a gente que vai manejar depois do pré-natal, porque não tinha indicação, você vai encontrar em torno de 5 a 10% de pacientes com prevalência de fator 5 heterozigoto e que não tinha nada e que pode ser só uma coincidência. Você bota um carimbo na cabeça da paciente de que ela tem uma trombofilia, que ela tem risco trombótico, ela não vai mais fazer a mesma contracepção, ela não vai fazer mais nada na vida, certo? Porque foi feito um falso diagnóstico de uma trombofilia, tá? Para a gente fazer pesquisa de trombofilia tem que ter motivo. Não, falha de implantação não é motivo para fazer pesquisa de trombofilia hereditária. Infelizmente, eu falo isso em tudo quanto é congresso que eu vou dar aula, mas infelizmente a gente sabe que continua acontecendo. É isso aí. Obrigado, parabéns, viu? Mas obrigada. Bom, gente, Posso fazer só uma perguntinha? fica à vontade, Gabi. Diga, Gabriel. Fê, parabéns pela aula, maravilhosa aula. Bastante coisa aqui, a gente tem muita dificuldade aqui. Agora a gente vai ler esse guideline novo que saiu. Depois de um abortamento de repetição, quanto tempo depois eu posso procurar o SAF? Olha, teoricamente, você deixa passar o puerpério 6 semanas, tá? Porque você pode ter anticorpo anticardiolipina circulante, ser o falso positivo. Se bem que é muito difícil ter anti-beta 2 positivo, altos títulos positivos, mas só para não ter confusão, espera 6 semanas, tá? E é muito difícil a gente que faz reprodução, a gente sabe que tem muitos colegas que falam muita coisa sobre falha de implantação, como o Thomas falou, e o paciente chega para a gente já com um protocolo já pronto. E como que o senhor não vai fazer isso? Sabe, se a gente quiser buscar evidência boa, a gente acha. Tem um trabalho israelense, estava no fim dessa aula, eu tirei porque achei que ficou muito grande, tá? Estava depois daquele não fazer pesquisa e tal. 600 casos, Israel, tá? Duplo cego, um grupo, assim, ó, tinha paciente com trombofilia no grupo tratado e no grupo não tratado com heparina, tá? Quais eram as trombofilias estudadas? Não deu para fazer diagnóstico de SAF, sim, não dá para falar que é SAF, uma vez que você não teve evento clínico naquela paciente. Então, eram pacientes que tinham anticorpos antifosfolípides positivos nos dois grupos, o com trata não trata, tá? Fator 5 e fator 2, tá? Duplo cego tratou um com heparina, um grupo com heparina, então você tinha as trombofílicas e as não trombofílicas no tratado, as trombofílicas e as não trombofílicas no não tratado. Não mudou taxa de bebê em casa, não mudou baby home, tá? Então, assim, é que tem que acreditar no trabalho, tem que ler e acreditar.
O que não dá é para, sem evidência nenhuma, não tem um Empiricamente. trabalho de reprodução que falou assim, assim, é tudo baseado no empirismo. Acho que tem... Porque assim, ó, você está dando um anticoagulante. Tá, tudo bem que a heparina tem um evento anti-inflamatório. Quer fazer alguma coisa? Dá essa, então, que vai melhorar a invasão do O que a gente tem trofoblasto. visto, principalmente no Entendeu? congresso que teve agora, é a defesa do PAI-1, do painel do PAI-1, e paciente que tem 4G, 5G já iniciar heparina. Eu vi isso em aula. Evidência científica zero. Acabei de Zero. trazer trabalho para vocês. Não, mas eu né? vi. Então, por isso que eu tô... É horrível isso. E a paciente já chega protocolada pra gente. Então, tirar Evidência essa científica máscara... zero. Ó, tá no livro do professor Marcelo, que eu escrevo capítulo, tá no Williams, nas 2 últimas edições, já fala do 5G, 4G. Se você busca o UpToDate, se você busca a Royal College, se você busca qualquer trabalho científico sério, para mim, essa é a nova metileno tetraído folato redutase, entendeu? Assim, E daqui a pouco é a proteína Z, hein? Não, você viu que eu passo rapidinho, eu nem dou ideia. Essa eu confesso que eu nunca nem tinha escutado falar, mas é melhor não ouvir, então. Maravilha. O polimorfismo do fator 12 e do fator 13, entendeu? Vou lembrar. Então, pelo amor, entendeu? Mas é isso, gente, é o que tem para hoje. E assim, um pouco queria fechar com o que o Favoretti disse, assim, se fica preocupada com o mosquito grudado na parede, que é a trombofilia, esquece do jacaré embaixo da cama. Para mim, o jacaré embaixo da cama é risco da pessoa morrer de trombose, tá? Então, é a tromboprofilaxia, né? Por exemplo, o Favoretti falou de HPP. Vocês pegam o CHEST 2012, esse que eu fiz o recorte aí, vai lá. Risco trombótico associado a fatores clínicos. O odds ratio para você ter uma trombose no fator 5 heterozigoto no puerpério. 8. Protrombina heterozigoto, acho que é 9,7. Sangramento menos de 10, né? HPP acima de 1 litro, 11. Politransfusão, quase 14, tá? Então, todo mundo dá anticoagulante na paciente com fator 5 heterozigoto e não pensa de dar enoxaparina para a coitada da paciente que sangrou, foi para UTI. É lógico que não na hora que ela está em risco hemorrágico, mas na hora que passa o risco hemorrágico, gente, o corpo da mulher vai reagir coagulando para se defender de morrer. Ela vai ter trombose, tá? Enfim. Se vocês quiserem, a Avenina ultimamente só se dedicou a isso aqui, né? Aí a gente acabou de publicar um trabalho que a gente estava tocando desde 2013, que era para validar um protocolo de tromboprofilaxia que fosse nosso. A gente acha que esse do Royal College, que vocês estão usando como referência, é exagerado. Eu tenho um comparativo do que eu uso aqui no HC, o que o Royal College usaria, as pacientes que chegam para internação, que não estão anticoaguladas na gestação, eu anticoagulo em 15% e é uma enfermaria de altíssimo risco, tá? O Royal College a gente aplicou um trabalho de iniciação científica de um menino, a gente aplicou, daria uma anticoagulação de pelo menos 45% da nossa enfermaria. A gente publicou no Trials, a gente validou esse estudo, a gente acabou de publicar, depois de 2013 e 2019, depois de 6 anos de fichas atendidas, são 10.900 avaliações, 8.000 e tantas pacientes inclusas, e a gente reduziu, assim, o NNT nosso é de 3 para 1, tá? Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho da Avenina. Se vocês quiserem, eu posso mandar a publicação e para vocês, que é o nosso protocolo de tromboprofilaxia aqui no HC, e normalmente a lógica que os fatores que já pontuam 3 de cara lá no nosso protocolo é aquela que já tinha que anticoagular na gestação, tá? E tem essa aula, né? Eu tenho essa aula que eu dou no curso de tele-UTI, depois se vocês quiserem a gente faz uma aula só disso, tá? Aliás, Fernanda, vou até contar aqui na frente de todo mundo. Está rolando um processo para médico da tele-UTI, não é isso?
TLUTI? Não. Nossa, não. Sim, acho que do INCOR. Não, mas não é Né? do TLUTI obstétrica. Sim, eu acho. Não, eu sou coordenadora do projeto, eu estaria sabendo, desculpa. Não é, Fê? Porque Não. tem um professor nosso aí que vai fazer entrevista e tudo, inclusive. Ele fez entrevista sexta passada. Ele foi entrevistado, mas assim, você diz processo? Não entendi. Não, Processo processo seletivo. Processo seletivo, não tem Pelo dois, amor de tem Deus, dois. não. Sem Tem dois. processo, Fernanda, pelo amor de Deus. Eu posso fazer um spoiler? Pode, e aí? Eu adoro esse programa da TeleUTI de vocês. Eu Os adoro. dois serão contratados. Pronto. Então já vou dar notícia para o Lucas. Olha que notícia boa para a sexta-feira. É o Lucas É e o isso. Felipe, não é? Não tem o Felipe também, Maravilha. conhecido de vocês? Não sei. É o Lucas. Fui eu e a Veridiana que entrevistamos eles na sexta passada. O Felipe, conhecido do pessoal, é o Felipe Favoretti, sou eu que vos falo. Não, tem um outro. Não é você não, Felipe. Você não tem tempo para vir fazer TLTI no HC. Não tá cabendo na agenda. Vontade a gente tem, mas não tá Bem que eu cabendo na agenda. gostaria, mas você não tem tempo. Mas tá ótimo. Mas assim, a gente está na segunda fase do projeto agora, entrando 16 hospitais novos. Não, e muito orgulho desse projeto de vocês. Vira e mexe, eu converso com a Rossana. Eu tenho. Assim, a gente acha que achou uma lógica da gente fazer uma rede de conversa de paciente crítica, porque Perfeito. a primeira fase do projeto, integrando UTI e obstetrícia, nesses hospitais dos 11 que saíram da primeira fase, agora está entrando os da segunda fase, a gente reduziu a razão de morte materna em 46,7%. Então, eu fico bem orgulhosa também. Eu tô nele dentro do piloto, desde 2020. Então, acho que agora eu virei uma peã voadora, porque eu viajo para todo canto para dar aula, só porque eu sabia. A gente não estava podendo também, não. A gente sabe bem como é que é essa vida, viu, Fê? Bom, parabéns, querida. Muito obrigado pela aula. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que pode enviar privado para a gente, que a gente envia para a Fernanda. A gente tem uma pergunta. Quando é que você vai lá ajudar a gente a conseguir o Brigar com a prefeitura pelo Não, brigar pelo diagnóstico de SAF eu vou atrás. Chefe vai. Pelo a menos Luísa isso já quer arrancar os Clexane das Vou nossas... suspender. Eu preciso de um treinamento da conversa. A conversa do... A conversinha? Eu te ajudo. Conversinha. Não, agora eu vou suspender. As que a gente deu errado, a gente vai continuar dando até nascer agora. Eu e a Lu, a gente é boa de conversinha, né, Lu? Não, as que chegam sem precisar... De vez em quando a gente precisa passar os dobrados. Eu sou ótima das que chegam sem precisar, eu sou perfeita de mandar embora. Parabéns pela aula, Fê, arrasou. Tchau. Parabéns. Nossa, você não sabe, essa aula Obrigada, doutora, esclareceu.